Oi, aluno do nono ano, espero que esteja tudo indo bem com você. Nós vamos estar dando continuidade ao assunto modelos atômicos. Então, nas nossas últimas videoaulas, vocês perceberam que nós falamos do modelo atômico de Dalton e Thomson. E vamos estar finalizando esse assunto com o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr. Lembre que todo esse assunto está lá no tema 3 do capítulo 2. Entender esses modelos atômicos é muito importante para a gente conseguir chegar à ideia do que é o átomo e para a gente entender muito de duas disciplinas importantes para vocês no ensino médio, a física e a química. Então, já vimos aí que o modelo de Dalton foi chamado de modelo de bola de bilhar, vimos que o modelo de Thomson foi chamado de modelo de pudim de passas, tudo isso na tentativa de explicar como seria o átomo. E vamos entender agora como acontece a formação do modelo de Rutherford. Quero lembrar para vocês que todos esses modelos atômicos foram uma sequência de estudos que, com a evolução científica e com as técnicas laboratoriais ficando cada vez mais modernas, essas descobertas puderam ser cada vez mais eficientes. Então, lá em 1908, muitos anos à frente de Dalton e de Thomson, Rutherford chega a mais uma descoberta. Ele descobre que existe mais uma partícula no átomo, e essa partícula é o próton. Lembra que Thomson tinha descoberto lá atrás o elétron, que era a partícula negativa, e que ele não tinha uma explicação para como essas partículas negativas eram atraídas? Então, Rutherford chega agora com uma possível explicação. Então, através de uma experiência onde ele percebeu como essas partículas funcionam, ele descobriu uma segunda partícula, e essa partícula é o próton. Aí no slide que vocês podem ver, tem a foto do Ernest Rutherford, né? E mais à frente nós vamos ver no slide qual é a experiência que ele realizou, tá bom? Passando aqui, é isso. Nessa experiência, ele usou um material radioativo, o polônio, preso em uma caixa de chumbo, para que essa radiação não se espalhasse, né, pelo ambiente de laboratório dele e acabasse prejudicando aí as pessoas, inclusive a si mesmo. Ele deu um foco, né, ele permitiu que essa radiação saísse por um local específico. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aqui, ó. Ele permite essa saída da radiação por um foco específico dentro dessa caixinha de chumbo, por um furinho. E coloca na frente dessa radiação vários obstáculos, lâminas um pouco mais finas, também de chumbo. E o que ele percebe? Que essa radiação consegue ultrapassar, porém, quando ela chega aqui na lâmina de ouro, ela sofre um desvio. E quando ela se desvia, ela se encontra, né, a radiação encontra com obstáculos. Esses obstáculos, aqui ó, ela se desvia e encontra com outros obstáculos. Esses obstáculos deixam um espaço vazio, ó, e a radiação consegue passar. Esse espaço vazio traz para ele a ideia de que existe algum outro obstáculo ali, naquela região, que até então a gente não tinha noção. E são esses obstáculos que fazem o desvio desse feixe de radiação. E ele passa então a dar um nome, né, para esses obstáculos que estão ali surgindo. Aqui, ó. Com a verificação desses átomos, ele percebe a existência de partículas positivas. E essas partículas fazem com que a radiação sofra um pequeno desvio. Então, por mais que a lâmina seja bem fininha, que é o 0,01 centímetro, essa partícula é tão menor do que essa lâmina que permitiu o desvio da radiação. E, chegando à conclusão, Rutherford diz que esse obstáculo tem um nome,
Essas partículas positivas são os prótons. Então, aqui, ó, tem todas as sequências de observações que ele fez. Então, na primeira observação, vou estar lendo aqui com vocês. A maioria das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvios. E a conclusão, a maior parte do átomo deve ser vazio. Nesse espaço, a eletrosfera deve estar localizada os elétrons. Então, essas partículas conseguem ultrapassar, a maioria não sofre desvio, e nesse espaço onde não houve desvio, é um espaço vazio. Porém, poucas partículas alfa não atravessam a lâmina e voltam. O que isso quer dizer? Deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada a sua massa. Então, aonde as partículas encontraram um obstáculo e voltaram, tem uma massa, tem uma região. Essa região ele chamou de núcleo. E a terceira observação, algumas partículas alfa sofriam desvios de trajetória ao atravessar a lâmina de ouro. Então, essas que encontravam um obstáculo e se desviavam, tem que ter alguma explicação para aquele obstáculo ali, porque o normal é ela não sofrer interferência nenhuma. Qual é a conclusão dele? O núcleo do átomo deve ser positivo, então algo interferiu ali, uma outra partícula positiva. E essa partícula positiva, Rutherford dá o nome de próton. Então agora a gente tem mais uma configuração do modelo atômico. Então aqui, ó, para Thomson, essas partículas atravessavam normalmente, sendo que, de acordo com a experiência de Rutherford, elas não atravessam normalmente, elas encontram obstáculos. E esse obstáculo significa que existe mais alguma partícula no átomo. E qual partícula será essa, né? Essa é a pergunta. Aqui mais um resultado da experiência. Os feixes de luz chegando, sendo emitidos sobre a lâmina de ouro. A maioria consegue ultrapassar, porém alguns sofrem desvios. E esses desvios são feitos pelos prótons. Dessa maneira, a gente tem a montagem do modelo planetário, de acordo com Rutherford. Então, para ele, o átomo tem um núcleo positivo e em volta desse núcleo estão os elétrons com carga negativa, sempre circundando ao redor do núcleo, como os planetas fazem ao redor do Sol. No nosso sistema solar, nós não temos o Sol como parte central e todos os planetas em sua órbita. Então, Rutherford traz o modelo do sistema solar para tentar explicar o seu novo modelo atômico. Por isso que ele dá o nome de modelo planetário, o modelo do sistema solar. Vocês vão ver também algumas literaturas, tá? E a partir de então, os estudos continuam e outra partícula descoberta, o nêutron. Esse nêutron pode ter um núcleo até maior que um próton, porém ele não vai ter nenhuma carga específica, ele não vai ter nenhuma força de atração ou de repulsão, ele não tem carga que vai interferir na mobilidade das partículas, então por isso ele é atribuído como carga nula, tá? Não tem carga nenhuma, ele traz a estabilidade para o núcleo. Dessa forma, agora nós temos um modelo atômico planetário com elétrons girando ao redor do núcleo e esse núcleo é formado por prótons e nêutrons. Aí no exemplo de baixo eu coloquei para vocês o velódromo, né? No caso, o ciclista pode ocupar qualquer parte da pista conforme estiver girando. É o que os elétrons fazem ao redor do núcleo do átomo, ok? Próximo modelo é o modelo do Bohr. Bohr, ele trabalhou com Rutherford, né? Ele teve contato
com os outros cientistas e por isso ele tem um embasamento maior que foi nessas pesquisas. Então ele acompanhou Thomson, ele acompanhou Rutherford em todo o processo de elaboração do modelo atômico. E ele também tem uma carga de conhecimento muito grande sobre o assunto. E ele segue aperfeiçoando os modelos, como eu falei para vocês. Os anos passam, o conhecimento, a tecnologia vai evoluindo, né, para aquela época, olha aí a data 1913, então tudo isso vai fazendo com que eles melhorem as suas pesquisas. E Bohr aprimora a pesquisa de Rutherford. Vamos ver como, o que ele descobre? Bem, ele consegue perceber que esses elétrons, ao se movimentarem ao redor dos prótons e dos nêutrons que vão formar o núcleo, conseguem liberar uma grande quantidade de energia. Olha aqui, ó. Tô vendo essas setinhas vermelhas aqui saindo? Tudo isso é a permissão de liberação de energia. Então, o elétron continua aqui, ó, circulando, girando ao redor do núcleo e essa movimentação do elétron gera a energia. Então, essa é a resposta para a pergunta que Thomson não tinha. Lembra que ele descobriu que a partícula tinha carga, mas a energia vem da onde? Ele sabia que poderia vir do elétron, mas não sabia como. Rutherford também descobriu outras partículas que iriam interferir nessa energia. Descobriu próton, descobriu nêutron, mas ainda não tinha descoberto como a energia se propagava. E Bohr vem trazendo aprimoramento aos modelos. Ele descobre que é a movimentação dos elétrons ao redor do núcleo de prótons e nêutrons que permite essa liberação de energia. Então, é acrescentado aí mais um detalhe à teoria do modelo atômico. Então, aqui no seu primeiro postulado ele diz: a eletrosfera do átomo está dividida em regiões, conhecidas como níveis ou camadas. Então, ele passa agora a detalhar o átomo, né? Então, ele especifica aí 7 camadas e cada uma dessas camadas um nível constante de energia, um nível de energia específico para cada uma delas. Aqui, ó. Outra ilustração do átomo. Ele nomeia essa camada a partir da letra K, então vai ficar KLMNOPQ. São 7 camadas, cada uma dessas camadas recebe esse nome e cada uma dessas camadas irá permitir ter um limite, né, de níveis de energia que o elétron vai estar exercendo, né, ao longo da sua movimentação. Aqui agora as camadas em sequência. Então aqui eu tenho o núcleo do átomo, o núcleo de prótons e nêutrons e as camadas de energia. Essas camadas vão compor a eletrosfera. Então camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada uma dessas camadas permite a existência de uma determinada quantidade de energia. Quando o elétron passa de uma camada para outra, quando ele realiza esse movimento de saltos, aí ocorre a liberação da energia. Olha aqui, ó. O elétron saltou, tá aqui numa camada, vai passar para outra. Quando ele faz esse salto, ele libera um fóton. Esse fóton é a energia. Então, a energia que nós conhecemos de todos os materiais existentes no universo vem a partir de saltos de elétrons nas camadas de níveis de energia. Essa é a importante descoberta aí de Bohr ao longo de todos esses anos, entendendo como é que funciona a estrutura do átomo. E o nome dessa liberação de energia está aqui, ó. Vocês já devem ter ouvido falar, mas agora vocês vão entender o porquê. É o salto quântico, o salto de um elétron de uma camada para outra, causando a liberação de energia. Quanto mais essa liberação de energia acontece, mais essa energia se torna crescente. Essa energia, gente, se manifesta através de uma onda eletromagnética
é a luz, como nós conhecemos. Então, a luz chega até a gente, né, a luz do sol, a luz incandescente, né, da lâmpada, através dessa movimentação aí, de salto de elétrons entre as camadas e a constante liberação de energia. Então, isso acontece a todo instante, a toda hora, e a energia consegue chegar até a gente, ok? Bem interessante saber o funcionamento, né? Então, o modelo de Bohr, ele vai ser considerado o modelo atômico clássico ou modelo atômico atual, ok? É mais conhecido como modelo atômico atual, aonde vocês vão perceber que existe um átomo formado por um núcleo de nêutrons e prótons. O nêutron tem carga nula, o próton tem carga positiva, e ao redor desse núcleo estão os elétrons com carga negativa realizando saltos entre as camadas, e esses saltos irão liberar a energia, ok? Bem interessante a gente saber disso aqui, ó. Aqui é a foto para vocês, que eu falei o núcleo. No núcleo estão prótons e nêutrons, aqui em volta do núcleo elétrons e as partículas em constante movimentação, fazendo a liberação da energia. Então, dessa maneira, gente, finalizamos aí os modelos atômicos com o modelo de Bohr. O último modelo, modelo atômico atual, que é o mais conhecido aí por todo mundo, é o modelo mais utilizado, né? E é o que vocês vão precisar compreender aí ao longo de todo o ensino médio, nas disciplinas de química e de física, saber como é que esse modelo funciona, saber como a sua estrutura se estabelece, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Façam aí as atividades e, principalmente, gente, escrevam lá na plataforma, deixem as suas dúvidas, perguntas, para que eu possa também, né, ter uma noção do quanto que vocês estão entendendo, interagindo aí com o conteúdo. E também comigo, né, em relação à disciplina, tá bom? Então, muito obrigada, um forte abraço para vocês e até breve.